Muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez com a gente. É sempre muito especial cada encontro que a gente tem aqui aos sábados, e não só aos sábados, mas durante a semana, quando nos encontramos nos ministérios, nos eventos, nas nossas atividades, e especialmente nos nossos pequenos grupos. E nós estamos no meio hoje de uma série de 3 semanas, uma série de mensagens chamada Viver em PG. PG é pequeno grupo, se você não sabe ainda, se você está chegando agora, é a maneira carinhosa que a gente escolheu chamar esse movimento que acontece de segunda a sábado, todos os dias na semana, por enquanto, exceto o domingo. Em breve a gente vai ter PG até domingo aí também, mas por enquanto de segunda a sábado, esses encontros que acontecem aqui no Campus Norte, nas casas das pessoas, onde amigos se encontram para conversar, para trocar ideias, compartilhar a vida, compartilhar os sonhos, as expectativas, os medos também, as frustrações, enfim, abrir o coração. E isso é resultado de uma simples convicção que nós temos, uma convicção simples, mas extremamente firme. Compartilhar a vida é viver melhor. Deus não nos fez para andarmos sozinhos, nós não funcionamos bem quando estamos sozinhos, nós precisamos de pessoas perto de nós, precisamos de amigos, precisamos de companheiros de caminhada, pessoas com quem nós possamos contar, para realmente abrir nossa intimidade, abrir nosso coração e então sermos fortalecidos juntos. E eu sou apaixonado por isso, eu participo de pequeno grupo desde que eu tenho mais ou menos 10 anos de idade e lidero o pequeno grupo desde os, acho que 14 ou 15. Eu liderei um pequeno grupo na casa da Cacali, que muitos aí conhecem, a Cacali e a Bia, são jovens aqui da nossa igreja. Quando a gente tinha uns 14 anos de idade, nós éramos de uma outra igreja nessa época, e a gente já tinha um pequeno grupo de adolescentes lá na casa dela. E eu nunca mais parei, nunca mais saí disso, porque não só porque me apaixonei, mas porque a minha própria vida, a minha caminhada com Jesus foi completamente transformada nesse contexto, nesse ambiente. Me relacionando com pessoas, abrindo meu coração, ouvindo as suas experiências, suas histórias, eu cresci muito e a minha vida mudou. E é por isso que eu acredito tanto nisso, é por isso que essa igreja acredita nisso, e é por isso que nós queremos também te convidar a fazer parte, se você ainda não faz, e se você já faz parte, tornar essa experiência ainda melhor. No ano passado, nós tivemos essa série também, e como esse é um assunto muito importante para a gente, todo ano a gente fala sobre isso, sobre viver em PG. E no ano passado nós enfatizamos de que maneira o pequeno grupo nos leva a concretizar os nossos valores como igreja. Os nossos valores como igreja são amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. E durante 3 semanas nós conversamos a respeito disso, para mostrar qual é a essência de viver em PG. Nesse ano, a nossa abordagem é um pouco diferente. Se você estava aqui no sábado passado, quem estava aqui sábado passado? Foi surpresa para vocês o que aconteceu sábado passado? Você não vale, velho. Eu acho que para muita gente foi surpresa o que aconteceu sábado passado. Se você não estava aqui, no sábado passado nós fizemos um casamento no meio do encontro a mais. No meio aqui, eu subi para pregar e tal, e aí no meio simplesmente surgiu um casamento. E não foi, na verdade, uma vontade de simplesmente casar 2 pessoas. É claro que nós queríamos fazer isso. Mas foi intencionalmente pensado e planejado para mostrar para você especialmente que ainda não tem um pequeno grupo, e para você que já tem, mas ainda está começando nessa caminhada, mostrar para você o impacto, a repercussão, a influência que esse estilo de vida pode ter na sua vida e na vida de outras pessoas que você pode ser usado por Deus para alcançar. Quando nós decidimos de fato viver dessa maneira, uns com os outros, juntos, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ensinando uns aos outros, tudo isso que Jesus nos orienta a fazer. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas no Novo Testamento a expressão uns aos outros aparece assim dezenas e dezenas de vezes, mais de 50 vezes essa expressão aparece, uns aos outros, porque essa é a essência do que Jesus veio ensinar e propor como estilo de vida. Não uma vida distante uns dos outros, não uma vida isolada, não dentro de uma redoma, com medo de se contaminar com o que existe lá fora. Não é essa a vida que Jesus nos propõe. A vida que Jesus nos propõe é para ser vivida junto, um com o outro, amando, ensinando, perdoando, exortando, caminhando juntos, compartilhando a vida.
E assim nós vamos mais longe, e assim nós vivemos melhor. E na semana passada, eu comecei a falar sobre essa série, antes de acontecer o casamento, mostrando um pouco para vocês como seria essa dinâmica dessas 3 semanas. E essa série a gente estruturou em cima de 3 ideias, de 3 verbos, uma ideia muito simples para você gravar e colocar em prática na sua vida. Quais são essas ideias? Muito simples. Para quem é aluno da UNB é mais simples ainda de gravar, ok? Não porque vocês são mais inteligentes, não é preconceito com quem não é da UNB, mas é porque tem uma referência lógica. ICC. Isso diz alguma coisa para vocês? Infelizmente, para muitos, não boas lembranças e referências, né? Quando eu era aluno da UNB, eu estudei Direito lá na UNB, eu odiava aquele lugar. Perdão, senhor. Mas não a UNB em si, não estudar na UNB, isso era bom, mas o minhocão, como dizia minha mãe, né? Minha mãe falava, o minhocão, você está tendo aula no minhocão? Eu falei, mãe, o que é isso? Existe algum lugar lá que tem uma minhoca gigante? Eu não sei o que isso significa. Hã? Fala ainda até hoje? Ok, tá bom, né? Desculpa, então. A maioria das pessoas com quem eu convivi lá falava ICC, já não usava mais essa expressão minhocão. Mas, independente de como você prefira, você pode ficar bem à vontade para falar minhocão ou ICC. É uma escolha totalmente sua, assim, fica à vontade. Eu não gostava daquele ambiente, ICC/minhocão, porque eu tinha umas aulas lá nos anfiteatros maravilhosos, que tinham as cadeiras de balanço, não por tecnologia, mas é porque eram todas desparafusadas e você ficava balançando a aula inteira. Um calor, mas um calor, assim, que a cadeira era meio de couro, assim, não é couro, obviamente, é uma napa velha, que gruda nas suas pernas, assim, ó, e nunca mais solta. E você começa a suar, e vai dando um desespero, e você está tendo aquela aula maravilhosa de introdução à economia, com 12 monitores na sala, passando uns exercícios que eu não sei nem como começar a resolver, e uma chatice, enfim, eu não gostava do ICC, ok? Mas, independente se você gosta ou não, eu espero que você goste, se tem uma experiência melhor do que eu naquele lugar, eu espero que tenham colocado ar-condicionado. Claro que não, né? E você vai conseguir se lembrar disso. ICC, investir, convidar, compartilhar. Simples, né? Investir, convidar, compartilhar. Essa é uma fórmula simples, mas vai te ajudar a entender como funciona a dinâmica, o processo de não simplesmente viver você em PG, ter essa experiência de participar e desfrutar de um pequeno grupo, mas de você se movimentar, se mover em direção a outras pessoas, para que elas também tenham essa mesma experiência. E na semana passada, pensando em investir, nós mostramos, por meio do testemunho da história de um casal que começou a frequentar nosso ambiente aqui, a juventude e a igreja, a partir, inicialmente, de terem entrado no ambiente de um pequeno grupo, a convite de um outro casal, o Bob e a Lud, que devem estar por aí em algum lugar, ou aqui ou lá fora, que durante muito tempo investiu na vida deles. A Lud foi colega de escola, de faculdade, de escola, e depois acho que também, eu não sei agora, mas acho que foi de escola. Com a colega de escola da Pati, durante muitos anos a Pati frequentou a casa da Lud, foi amiga da Lud e tudo. Depois, quando a Lud se casou com o Bob conheceu o Rodrigo, que hoje é o marido da Pati. E então esse casal, durante muito tempo, investiu na vida deles, os convidou, até que eles aceitaram esse convite, começaram a participar do pequeno grupo e tiveram, então, a vida completamente transformada nesses 2 últimos anos, entregando suas vidas para Jesus, buscando agora a bênção de Deus sobre a união deles, sobre o casamento deles. E nós mostramos o poder que existe quando nós decidimos investir na vida um do outro. Quando nós decidimos amar como Jesus nos ama. Amar como o texto de 1 João diz, que eu li na semana passada, em ação e em verdade. Transformar amor mais do que em declarações de amor, mais do que em expressões ditas a respeito de amor, mas em atitudes práticas que demonstram o nosso amor pelas pessoas. E isso é o que faz a diferença. Isso é investir na vida de alguém. Não é simplesmente formalmente dedicar um tempo na sua agenda ou tratar com respeito, mas, de fato, mostrar amor de forma prática, em atitudes, em ações de amor. Fazer com que a pessoa saiba
e sinta que é amada. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus investiu na vida de pessoas. Jesus dedicou a sua vida para mostrar, mais do que falar a respeito de amor. Dedicou a sua vida para mostrar amor. Em cada atitude, em cada ação de Jesus, você sente amor, você vê amor. Tudo o que você percebe é um profundo, sincero e verdadeiro amor por outras pessoas. E esse deve ser o nosso estilo de vida. Foi para isso que nós fomos chamados, como discípulos de Jesus. Então, investir é o primeiro passo. Se você simplesmente convidar uma pessoa para o seu pequeno grupo, uma pessoa que você nunca viu na vida, pode até ser que ela tope ir, se ela for um pouco curiosa, se ela for um pouco mais extrovertida, se ela for um pouco mais aberta, mas muito provavelmente a pessoa receber esse convite do nada, ela vai fazer perguntas, ela vai ficar meio sem graça, provavelmente ela vai te dar uma boa justificativa para não ir, e não vai. Por isso você precisa primeiro investir na vida dela, por isso você precisa gastar tempo com ela, você precisa demonstrar amor por ela, você precisa demonstrar que se importa de fato com ela. Você não quer simplesmente trazê-la para um ambiente do qual você já faz parte, mas você tem interesse em tornar a vida dela uma vida melhor. Sua preocupação é genuinamente com ela, não em fazê-la fazer o que você quer que ela faça. Deu para entender? Meio pastor Felipe isso, né? Ele gosta das frases difíceis de entender. Ele não está aqui mais, né? Que bom, graças a Deus. Mas mostrar de fato que a intenção tem a ver com ela e não com você. É claro que você quer que ela venha, é claro que para você vai ser bom que ela faça parte, mas o maior desejo é tornar a vida dela melhor. É fazer com que ela se conecte com pessoas e, através dessa conexão com pessoas, finalmente se conecte também com o próprio Jesus. E bom, depois do investimento vem então o momento do convite. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, especialmente hoje, nessa noite. Ainda depois do convite, é o tema da próxima semana, então não perca, vem o momento de compartilhar. Você investiu na vida dela, você a convidou, ela veio, e agora chegou o momento de você fazer alguma coisa com ela, fazer alguma coisa a respeito dela. E esse é o momento de você compartilhar a vida que você tem e aquele estilo de vida com ela, para que a partir daquele momento ela possa fazer o mesmo processo de investir, convidar e compartilhar com outras pessoas. Mas pensando em convite, eu escolhi conversar com você a respeito de uma história que é bem conhecida para quem já é de igreja, um momento na vida e no ministério de Jesus, em que ele tem um encontro, e um encontro com uma pessoa que aparentemente ele não deveria se encontrar. Ele tem um diálogo com uma pessoa que não era bem vista por aqueles mais próximos dele, e que, na teoria, não tinha nada a ver com Jesus. Não deveria estar perto de Jesus. Jesus não deveria estar perto dela, não deveria conversar com ela. Jesus não tinha nada a fazer a respeito daquela pessoa. Era o que os outros, os que viam a cena, os que acabaram depois vendo essa cena acontecer, pensavam. Mas Jesus não está muito interessado nisso. Jesus não está muito interessado naqueles estereótipos e naquelas ideias pré-estabelecidas que muitas vezes eu e você temos. Essa pessoa não tem o perfil, essa pessoa não se encaixa, esse jeito de fazer as coisas não é o jeito certo, existe um padrão, existe um modelo. Jesus quebra essas regras, Jesus quebra os modelos, Jesus rompe com os paradigmas e os estereótipos. E ele vai ao encontro de uma mulher. E é interessante isso porque parece, quando você lê a história, que Jesus se encontrou casualmente com essa mulher. Jesus simplesmente chegou a um lugar e essa mulher estava lá. E eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é longo, a história é longa, mas depois você lê lá no Evangelho de João, capítulo 4, chega em casa, dá uma lida na história completa. Mas o início do texto registra uma informação importante. Jesus está saindo de um lugar para outro, e os judeus, quando faziam esse trajeto, Jesus estava saindo da Judeia e indo para a Galileia. Quando os judeus faziam esse trajeto, eles davam uma volta enorme, eles faziam um desvio no percurso grande, porque entre a Judeia e a Galileia havia um lugar chamado Samaria. E para quem já é de igreja, essa informação já é suficiente para você entender por que os judeus davam essa volta no caminho. Os judeus e os samaritanos não se davam nada bem.
A relação entre eles era tensa, porque os samaritanos, embora morassem numa região que formalmente compunha também o território de Israel, eles não se consideravam judeus, e os judeus muito menos os consideravam judeus. Consideravam os samaritanos um povo inferior, um povo traidor, um povo que pensava diferente a respeito de coisas importantes sobre Deus e por isso não merecia o mesmo status de povo de Deus que os judeus consideravam ter. E, portanto, o relacionamento deles era tenso, era difícil, eles não se davam, eles não se falavam. Daí a parábola do bom samaritano ser tão impactante, especialmente no contexto em que Jesus a conta para um fariseu, um mestre religioso judeu, que provavelmente se sentiu muito, muito ofendido ao ver que o protagonista na história era um samaritano. Bom, já estou viajando. Jesus faz esse trajeto Judeia-Galileia, só que o texto registra uma informação no início do capítulo 4. Era necessário passar por Samaria. E aí você lê isso e você pensa, ok, era necessário passar por Samaria, e você provavelmente não vai investigar muito para saber o porquê. Se você for mais curioso e olhar o mapa, você vai pensar assim, sim, era necessário porque esse é o caminho mais curto, é uma reta. Saindo de um lugar para o outro, você atravessa Samaria. Mas não era assim que os judeus faziam. Os judeus davam a volta pelo lado oriental, para não cruzar o território dos samaritanos. Era esse ponto que eles se odiavam. E o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Então o encontro de Jesus com essa mulher não foi um encontro casual, não foi uma coincidência Jesus ter chegado onde chegou, numa cidade samaritana, Sicar, à beira de um poço, e ter simplesmente se deparado com uma mulher samaritana. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Ele não precisava ter passado por Samaria, ele poderia ter feito como qualquer judeu normal faria, dar a volta. Mas ele foi ao encontro daquela mulher. E o texto começa dizendo que, depois de passando então Jesus por Samaria, ele chega a essa cidade chamada Sicar, um pequeno vilarejo, e ele, cansado da viagem, com fome, senta-se à beira de um poço. E logo após Jesus se sentar à beira desse poço, os seus discípulos saem para comprar comida. E chega então o momento do encontro. Chega essa mulher para tirar a água do poço, como era costume, e ela se encontra com Jesus. E Jesus está agora a sós com essa mulher. E é nesse momento da história que nós entramos, João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus começa um diálogo com ela e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Aí vem uma observação do narrador. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Veja como era tensa a situação. Jesus simplesmente pediu água para ela. Ele não pediu nada de extraordinário, ele não iniciou nenhuma conversa extremamente relevante. Jesus simplesmente se volta para uma pessoa que tem uma vasilha para tirar a água do poço. Ele não tinha uma vasilha nas mãos para tirar a água do poço. E pede, dê-me um pouco de água. E a reação da mulher já diz a respeito da tensão que existia. Como o Senhor, sendo judeu, me pede água, sendo eu uma mulher samaritana? E a primeira coisa que me impressiona aqui nessa história é que Jesus, a partir desse momento, começa um processo de investimento na vida daquela mulher, sendo ela, em primeiro lugar, uma mulher, e aí para contextualizar, para você mulher não ficar ofendida, mulher naquele contexto era nada. Ser mulher naquele contexto era ter muito pouco valor, quase nenhum valor. As mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens, longe disso. O valor das mulheres era simplesmente o valor de reprodução. E especialmente reprodução para gerar filhos homens. Porque se elas só gerassem filhas e não filhos, o valor delas também não aumentava muito. Só era maior a de uma mulher estéril. E Jesus começa a conversar com uma mulher. E mais do que isso, com uma mulher samaritana. Com uma pessoa que os judeus olhariam
e prontamente desprezariam, rejeitariam. E essa mulher sabia disso, porque ela se volta para Jesus e, perplexa com o fato daquele homem, que ela nem sabia quem era, mas sabia que era um judeu, provavelmente pela aparência, pelos trajes, diz: como o Senhor, sendo um homem judeu, se dirige a mim, uma mulher samaritana, e me pede água? E aí o diálogo continua. E Jesus, aí vem mais uma observação do narrador. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, para deixar explícito isso, né? E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E perceba que o que Jesus está fazendo aqui é justamente investir na vida daquela mulher, investir na vida de quem ninguém investiria, investir na vida de quem ninguém teria a disposição sequer de se aproximar, sequer de iniciar um diálogo. E Jesus começa esse diálogo simplesmente pedindo água, e no passo seguinte ele começa a revelar àquela mulher quem ele era e o que ela poderia experimentar se atendesse ao convite que logo, logo ele faria a ela. E veja, o diálogo segue, e a mulher responde para ele: mas o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E aí esse trecho lembra para mim um outro diálogo importante e marcante de Jesus, diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso, é uma pessoa que entendia das coisas de Deus, supostamente. Mas Jesus se volta para ele e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos dá uma resposta que parece a resposta mais idiota da história, mas era uma resposta natural para alguém que, de fato, não entendia das coisas espirituais, daquilo que Jesus estava falando. Nicodemos diz assim: Senhor, como que isso funciona? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Não sei como eu vou fazer isso. Acho que eu estou um pouco grande já para isso. E Jesus continua e explica para ele, e a resposta dessa mulher é bem parecida. Jesus está falando a respeito de algo espiritual para ela, sobre o fato dele próprio ser essa água viva, essa água que mata a sede. E a mulher, ainda sem entender do que Jesus está falando, ela responde literalmente: mas onde tem essa água viva? Você não tem nem a vasilha para buscar água, e você vai buscar uma água que ainda por cima é viva. Não faz nenhum sentido. E aí no versículo 12, que eu pulei aqui, porque o texto é longo, como eu disse, ela tenta argumentar com Jesus, e ela diz assim: por acaso você é maior que Jacó, nosso antepassado, que cavou esse poço? Como é que você vai conseguir essa água, ainda uma água viva? Você está viajando. E aí então Jesus responde para ela: olha, vamos ver se dessa vez você entende. Quem beber desta água, essa água que você está buscando aqui nesse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher estava preocupada com a água que ela tinha que tirar do poço. Aquela mulher estava perplexa pelo fato de um homem, e um homem judeu, estar dirigindo a palavra a ela, e ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas Jesus intencionalmente foi ao encontro daquela mulher, Jesus intencionalmente se dirigiu num diálogo a uma mulher, e uma mulher samaritana, e mais, a uma mulher que logo em seguida na história vai se apresentar, pelo discernimento que Jesus teve ali, como uma mulher adúltera, como uma mulher pecadora. Jesus conversa com ela logo em seguida a esse momento e diz assim: olha, vai chamar o seu marido para vir aqui também. E aí a mulher diz assim: eu não tenho marido. E aí Jesus responde para ela: você respondeu bem, porque você já teve 5 maridos, e agora você está morando com um homem que não é o seu marido. Conversar com Jesus nem sempre é muito fácil, né? E aí a mulher
começa a perceber que a história está indo para um lado que não é muito fácil, né, muito agradável, e ela muda de conversa e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Às vezes a gente faz isso também, a gente arruma um jeito meio espiritual para mudar o foco do problema, né, sem entregar que a gente, na verdade, está fugindo do assunto. E aí ela começa um diálogo sobre adoração. Temos que adorar em qual monte? Quem está certo, judeus ou samaritanos e tal? E ela tenta desviar o assunto da conversa, mas o fato é que Jesus estava apresentando para ela a maior das verdades e fazendo para ela o maior dos convites. Investindo na vida daquela pessoa em quem ninguém investiria, Jesus faz um convite a ela. Não um convite explícito, dizendo: ei, você, venha para cá. Mas ele apresenta uma proposta. E ele diz para ela: olha, você até agora tem se preocupado simplesmente em saciar uma sede que daqui a pouco vai retornar. Daqui a pouco você vai precisar vir de novo a esse poço, buscar mais água para beber e novamente saciar a sua sede. Mas eu tenho algo para te oferecer e eu tenho um convite para te fazer. E esse convite tem a ver com algo que vai saciar a sua sede permanentemente. Vai mudar a sua vida definitivamente. E sabe, muitas vezes nós, quando pensamos em convidar alguém para experimentarem o que nós vivemos, nós fazemos uma série de avaliações para ver se aquela pessoa se encaixa no perfil adequado para então ter uma experiência com Deus como talvez você já tenha. E a gente pensa assim: será que ela vai gostar? Será que ela vai entender? Será que ela vai se sentir bem? Será que esse momento é o melhor momento? Será que o nosso grupo está preparado para recebê-la? Será que eu não sinto que ela está afim, eu não sinto que vai rolar, ela parece tão distante, ela parece tão presa a outras coisas. Será mesmo que faz algum sentido investir na vida dela e mais, convidá-la para fazer parte? Mas a questão é que quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos alguém que investia naqueles que não tinham o perfil para serem alvos de investimento. Jesus olha para pessoas que não se encaixavam no perfil. Aquela mulher, era samaritana e era alguém que estava vivendo em pecado. Ela não tinha o perfil definitivamente. Não se encaixava. Mas Jesus vai ao encontro dela. Jesus conversa com ela. E Jesus apresenta o convite. Eu tenho algo para você, mulher, que você nunca experimentou. E que se você experimentar, mudará a sua vida para sempre. Basta aceitar esse convite. É mais simples do que tirar água desse poço. E eu quero te desafiar hoje a sair daqui com uma decisão. Parar de pensar se aquela pessoa que você conhece, se aquele amigo, se aquele colega de faculdade, se aquele colega de trabalho, se aquele seu primo, se aquele seu vizinho, aquela pessoa em quem talvez você já esteja investindo, uma pessoa com quem você convive, uma pessoa com quem você conversa, uma pessoa com quem você tem relacionamento, parar de analisar para ver se ela se encaixa no perfil, se ela tem o jeito que deveria ter, se ela tem a cara que deveria ter, se ela faz as coisas do jeito que deveria fazer, se ela está disposta a viver a experiência que você vive em pequeno grupo. Mas eu quero te desafiar a, como Jesus, deixar de lado o perfil para apresentar a proposta. E aí a decisão é dela, se ela quer ou não viver a experiência. Mas você tem algo a oferecer. Você tem vivido uma experiência em pequeno grupo, ou pode viver, se ainda não está vivendo, que pode transformar para sempre a vida de pessoas. Basta que você convide, basta que você dê a oportunidade. Quem sabe ele não aceita, quem sabe essa pessoa não topa experimentar. E aí eu garanto que se ela experimentar,
essa água vai saciar a sede dela e ela vai querer para sempre viver isso. Como um dia aconteceu com você, como um dia aconteceu comigo. Um dia alguém investiu em você, talvez os seus pais desde pequeno, talvez um amigo já depois de você já ser adolescente ou jovem. Alguém investiu em você e alguém um dia fez um convite para você. E esse convite a princípio pareceu estranho. Esse convite a princípio foi desconfortável. Vamos lá na minha igreja, vamos no meu pequeno grupo. E isso não fez muito sentido, na hora isso até gerou um certo incômodo, um certo constrangimento, mas você foi. Você se integrou, você começou a fazer parte, e isso começou a mudar a sua vida. E você está aqui hoje, que é a maior prova de que funcionou e tem funcionado. Por que não dar essa oportunidade para alguém que, como você, tem sede? E uma sede que só pode ser saciada em Jesus. Eu quero te ajudar a fazer isso de uma maneira muito prática. Eu vou te dar 3 dicas, 3 maneiras de identificar quem chamar, quem convidar e quando convidar. Ok? Bem simples, bem prático. Eu vou chamar isso de os 3 nãos. Quais são os 3 nãos? Primeiro, não está na igreja. Fácil, né? Se você conhece uma pessoa que ainda não está na igreja, essa é uma boa pessoa para você convidar para fazer parte do seu pequeno grupo. Muito tempo aqui, durante muito tempo, os nossos PGs cresceram. Na primeira fase, assim, logo que nós começamos um trabalho estruturado com pequenos grupos no Área Mais, foi em 2012, o início do crescimento dos nossos pequenos grupos, os líderes que estiverem aí vão poder confirmar isso, se deu muito em razão de pessoas que já tinham igreja, outras igrejas, que não tinham esse trabalho, quererem participar do ambiente dos nossos pequenos grupos. Então, no início, a gente teve um crescimento que não era muito real, porque os grupos estavam crescendo, mas crescendo com pessoas já cristãs, pessoas que já tinham igreja, que não estavam vindo para a terceira necessariamente, estavam simplesmente buscando um ambiente para ter comunhão, para ter amizade, para ter relacionamento. E não tem nada de errado em que essas pessoas busquem esse ambiente, os nossos grupos são abertos. Mas o alvo do nosso convite não são essas pessoas que já têm igreja, que já têm um ambiente que proporciona isso para elas. O alvo do nosso investimento e do nosso convite são aquelas pessoas que ainda estão fora, que não têm, e que, portanto, precisam receber esse convite, essa oportunidade. Então, o primeiro e mais óbvio e mais simples, a primeira maneira mais simples de você identificar quem você deve convidar é essa. Não está na igreja ainda, não tem uma igreja. Segundo, não está preparado. Esse é um bom momento também para você convidar alguém. Quando a pessoa está passando por alguma fase da vida, por alguma transição, uma mudança, um desafio, seja acadêmico, profissional, pessoal na sua vida, e ela não se sente pronta, ela não se sente preparada para viver aquele desafio, para enfrentar aquilo. Esse é um excelente momento, você tem que virar para ela e falar, cara, você precisa ir no meu PG, você precisa ir no sábado lá no Área Mais, porque você vai encontrar um ambiente que vai te ajudar a se preparar para viver melhor, para experimentar os planos, os propósitos que você traçou para a sua vida aí no futuro. Talvez você já esteja enfrentando agora. Você precisa conhecer esse ambiente, você precisa estar perto de outras pessoas que vão te ajudar a se preparar para lidar com isso. Por último, se alguém não está bem, porque no ambiente de um pequeno grupo não tem jeito de você não se sentir melhor. Não tem como. Se tem gente lá disposta até a te casar, velho, o que elas não estão dispostas a fazer por você? É o melhor lugar para se estar. Então, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, que está num momento difícil da vida, que está em crise, que está mal, terminou o namoro, perdeu alguém importante, está em crise com os pais, ou em crise em relação à definição profissional, não sabe o que fazer da vida. Cara, esse é o momento. Chega para ela e fala, você precisa ir no meu PG, você precisa conhecer a minha igreja, você precisa conhecer o movimento de jovens da minha igreja, porque você, eu te garanto, vai se sentir melhor. Porque quando você começa a experimentar esse ambiente, o ambiente de um pequeno grupo, o tipo de relacionamento, de amizade, de vínculo que se forma, não tem como não se sentir melhor. Não tem como não viver melhor.
Então eu quero te desafiar a sair daqui hoje com um compromisso. Se precisar, anota na mão, anota no celular, bota em algum lugar visível na sua casa, na sua mesa, em qualquer lugar, os 3 nãos. E você vai se lembrar, e você vai olhar para a pessoa e vai falar, essa pessoa não tem uma igreja ainda, eu preciso convidar ela para o meu pequeno grupo. Essa pessoa não está preparada para o que ela tem que enfrentar, ela não está se sentindo pronta para os desafios da vida, preciso convidá-la para o meu pequeno grupo. Essa pessoa não está bem, eu sei que ela está com uma crise, eu estou vendo ela chorando, preocupada, angustiada, às vezes ela até vem se abrir comigo, eu preciso convidá-la. E fazendo isso, a gente vai compartilhar o que nós recebemos, é o tema da semana que vem. Quando essa pessoa vier, nós vamos compartilhar a vida que nós temos em Jesus. E a vida dela nunca mais será a mesma. Essa história termina com essa mulher saindo, correndo em direção à sua cidade, contando para todo mundo o que tinha acontecido, a conversa que ela teve com Jesus. E várias pessoas daquela cidade se voltam lá para onde estava Jesus e pedem para ele ficar um tempo com eles. E depois dizem assim, mulher, agora nós não cremos mais pelo que você falou. Mas agora nós cremos porque vimos, porque ouvimos, porque experimentamos do próprio Jesus, que Ele, de fato, é a água que sacia a nossa sede, que muda a nossa vida. Então, seja um instrumento para mudar a vida de alguém, seja um instrumento para saciar a sede de alguém. Convide, não tenha medo, não tenha vergonha. Por que se envergonhar do que mudou a sua vida? Por que temer a melhor coisa que já aconteceu com você? Por que se preocupar se será bem recebido ou não? Você não é bem recebido aqui? Você não tem um ambiente bom no seu pequeno grupo? Você não gosta de estar lá? Não é bom para você? É bom para outras pessoas também. Então convide e vamos juntos tornar Jesus conhecido e viver saciados por essa água viva. Amém? Quero orar por você. Senhor, te louvo, Pai, por essa noite, te louvo pela oportunidade de olhar para a Tua Palavra e sermos desafiados a como Jesus, Senhor, investir na vida daquelas pessoas em quem ninguém investiria, amar pessoas que ninguém amaria, a não olhar para estereótipos, para perfil, mas simplesmente amar de forma prática, verdadeira, concreta. Senhor, ajuda-nos a, de fato, sairmos da inércia e irmos em direção às pessoas para amá-las. Irmos em direção às pessoas para investir nelas e então convidá-las a viverem a melhor vida, porque a vida que nós temos vivida, Senhor, é muito, muito boa, é maravilhosa. E nós somos gratos a Ti por essa vida, mas nós queremos compartilhar essa vida com outras pessoas. E para isso nós precisamos investir nelas, nós precisamos convidá-las, dá-nos essa ousadia, dá-nos esse senso de oportunidade para identificar aquelas pessoas que o Senhor mesmo já preparou e que estão à nossa volta, que convivem conosco e que precisam simplesmente de um convite, de uma chance para terem a experiência que nós temos tido contigo. Eu te agradeço por cada pequeno grupo, por cada líder, por cada pessoa, cada jovem que já está envolvido, integrado, servindo, participando, apaixonado. Que cada um deles, Senhor, saia daqui motivado, decidido a repartir o que tem recebido e a convidar pessoas para fazerem parte do que nós fazemos parte. Porque nós temos a melhor vida e por isso nós te agradecemos, te adoramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.